Convidamos o presidente do Sindiceb, o senhor Marcelo Urbaneja, que vai prestar esclarecimentos às respostas dadas ao requerimento 103/2012, de autoria do vereador Joel Garcia, que trata do número de atestados médicos apresentados pelos servidores públicos. Boa tarde, senhor presidente. Por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, convidados, munícipes, servidores públicos que acompanham os internautas pela rede social aí. Nós tivemos um pedido de informação do vereador Joel Garcia, e esse pedido de informação ele gerou reportagens a respeito do número de atestados dos servidores públicos. Em razão disso, nós decidimos abrir essa discussão para apresentar o lado mais fraco, que alguém tem que falar do lado mais fraco, né? Então nós vamos fazer uma apresentação bem rápida aqui, no sentido de esclarecer qual é a visão do servidor público. E eu coloquei aqui a primeira frase, eu fiz questão de ressaltar o preconceito, para que todos possam perceber que nas nossas falas nós vamos perceber que existe muito preconceito em torno do servidor público. Então existe uma frase no editorial do Jornal de Londrina que diz o seguinte: há consenso que os números são anormais. Ou seja, os números de atestados médicos são anormais. O próximo, por favor. Eu gostaria de agradecer ao secretário de Saúde pela afirmação de que não existe falta de servidores, mas sim um elevado número de atestados médicos. Gostaria de agradecer ao vereador Joel Garcia pela iniciativa de solicitar as informações à administração municipal. E à imprensa pela divulgação dos fatos, forçando um debate sobre o assunto. Próximo. Algumas ponderações sobre o tema. Existe algum estudo ou documento que foi consultado pela imprensa que apresenta um parâmetro técnico que permite afirmar que o número de afastamento de servidores por motivos de saúde é elevado ou não? Essa é a primeira pergunta que o servidor público faz. Não existe em Londrina, no Paraná e talvez no Brasil um estudo a esse respeito. Porque servidor público é assim, ó. O patrão do servidor público é de 4 em 4 anos, né? Então o patrão entra, tem uma cabeça, faz o que quer, e daí depois, na hora que ele sai, o outro vem, e outra cabeça e assim por diante. Existe um comparativo com outros municípios do Paraná e do Brasil, estabelecendo critérios como número populacional, regime jurídico, dias de afastamento, etc. Estamos falando da maior empresa da cidade de Londrina, que possui hoje 7.500 trabalhadores. E somente após o estabelecimento de critérios e parâmetros, podemos chegar a conclusões objetivas que apontem para um consenso sobre a normalidade ou não, dos números apresentados. Próximo, por favor. O problema existe. O sindicato não veio aqui para dizer que o problema não existe. Muito pelo contrário. O sindicato quer afirmar que o problema existe. Mas nós temos que estabelecer parâmetros para chegar a um entendimento lógico, inteligente, para propor soluções. Então, alguns parâmetros que nós estabelecemos aqui e gostaríamos de mostrar aos senhores. A população versus o número de servidores, o regime de contratação, que é o seletista versus estatutário, condições insalubres de trabalho, ausência de ações de saúde ocupacional e o arroxo salarial sofrido pelos servidores. Próximo, por favor.
População versus número de servidores. Numa pesquisa rápida, nós podemos aí comparar com a nossa cidade co-irmã aí, Joinville, que tem uma população de 520 mil habitantes, ela conta com 11.310 servidores públicos. Ou seja, uma proporção de 2,17 servidor para cada 100 habitantes. Tá? Se Londrina tivesse a mesma proporção, ela deveria ter 11.101 servidores públicos. E hoje Londrina conta com 7.491. Tá? 1,47 servidor por 100 habitantes. Maringá, né, a cidade canção, está lá, ó, com 362 mil habitantes, 8.533, 2,36 servidores, por grupo de 100 habitantes. Se nós fôssemos ter o mesmo atendimento público por número de servidores em Maringá, nós precisaríamos de 12 mil servidores em Londrina. Volto a afirmar, nós estamos com 7.491. Cambé, da mesma maneira, né, o atendimento do servidor público ali em Cambé é o que mais se aproxima à realidade de Londrina, com 1,97. Pela proporção, né, nós precisaríamos de 10 mil servidores ali. Rolândia, a gente pode observar ali que tem uma situação tranquila e invejável, e Ibiporã da mesma maneira. Então esse é o primeiro parâmetro que nós estamos insistindo. Nós temos uma população grande que clama por serviços públicos e nós não temos servidores. Mas nós temos a informação que tem. Então vamos comparar. Só isso que a gente pede. Próxima. Proporção de atestados médicos com empresas de Londrina. Para começar, nós não temos uma cidade que a gente possa comparar. Porque não tem nenhuma empresa com 7.500 servidores. Mas nós podemos fazer o quê? A proporção. Né? Então nós pegamos uma empresa, a empresa X. A empresa X ela tem 600 trabalhadores. A prefeitura 7.491. A porcentagem de trabalhadores dessa empresa é de 85% do sexo feminino, que se assemelha à prefeitura, porque a prefeitura é a maior secretaria da educação, e todo mundo sabe, né, que a maioria da rede são professoras. Isso daí, então nós temos uma estimativa muito segura, que é quase 85%. Tirando o vereador Amauri, professor da rede também, mas a gente sabe que a grande maioria, e muitos, né, poucos outros professores. O importante é aqui, ó, número de atestados, média mensal, 247. A prefeitura apresentou, no mês lá, citado na reportagem, 1.794 atestados. Proporcionalmente, nós tivemos 41% dos trabalhadores dessa empresa, neste mês, pegaram atestados médicos. E os servidores públicos, 23%, como foi noticiado. Isso, gente, é fato e é documento. Isso é pesquisa que foi feita. Nós temos aqui vários vereadores que são sindicalistas e que sabem como que é a questão da saúde, a questão insalubre em muitas empresas na cidade de Londrina. Então, quando a gente fala, existe um preconceito em se falar do servidor público, nós precisamos estabelecer parâmetros, nós precisamos estudar números, porque eles mostram a realidade. Tenho aqui do meu lado o vereador Rony, que professor da rede estadual, da rede particular, e muito tempo professor da rede estadual. Ou seja, o profissional é o mesmo. Eu sou prova viva que tinha uma funcionária em casa que adorava, estudava numa escola de periferia e adorava o professor de história. Mas eu falei, mas que diacho que é esse professor de história? Comecei a conversar com ela e discutir que o professor de história é o mesmo professor de história que trabalha num dos melhores e maiores colégios de Londrina. A única diferença são as condições de trabalho. O profissional é o mesmo. Assim é o professor, assim é o médico. O médico que atende, o assistente de saúde que atende lá na periferia, é o mesmo que atende
no melhor